dosimetria, que está sendo discutido pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E eu tenho a honra de convidar ao vivo aqui para o nosso Bastidores CNN o relator da proposta, o senador Espiridião Amin. Senador, muito obrigado por abrir espaço na agenda do senhor, ainda mais numa semana de preparação desse posicionamento do senhor para falar ao vivo com a CNN Brasil. Senador, quero começar perguntando do relatório do senhor. O relatório trará modificações do texto da Câmara dos Deputados, porque tem alguns senadores dizendo que ele também acaba beneficiando outros tipos de crimes e até facções criminosas. Como o senhor tem visto esse parecer final e ele já está pronto? Bom, ele não está pronto ainda. Primeiro, porque eu estou aguardando emendas. E o prazo para a apresentação de emendas mínimo é até amanhã. Eu pretendo tomar conhecimento e examinar todas as propostas que todos os senadores apresentem até amanhã. Além disso, desde quinta-feira à noite, eu estou debruçado, com a ajuda de vários senadores, como o senador Sérgio Moro, senador... A gente teve um probleminha. Voltou. Vamos ver se agora voltamos. Estamos ouvindo... Todos... Agora sim, senador, desculpa, tinha caído um pouquinho o sinal. Pode continuar. O senhor estava dizendo agora que estava conversando... Isso. O senhor disse que conversou com o Moro e com o Vieira. Pode continuar. Com o senador Sérgio Moro, com o senador Alessandro Vieira, com o senador Otto Alencar, com o senador Rogério Marinho, sobre como nós podemos retirar do texto que veio da Câmara qualquer risco de estarmos beneficiando outros crimes ou outros possíveis crimes, além de atender com redução de pena os condenados pelo inquérito de 8 de janeiro. Essa preocupação nós temos compartilhado com a nossa consultoria legislativa e uma coisa eu asseguro, nós não aprovaremos, nem eu apresentarei relatório e não aprovaremos qualquer texto que contenha contrabando, ou seja, outro beneficiário que não o apenado pelo inquérito de 8 de janeiro. Esse é o primeiro cuidado. Senador, desculpe interrompê-lo, o senhor já finalizou, né, pelo que eu entendi. Pelo que eu estou entendendo da sua fala, o senhor concorda com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O Otto Alencar conversou com a CNN Brasil, eu trouxe aqui a fala dele na íntegra, dizendo que da forma como o texto veio da Câmara dos Deputados, ele vai beneficiar criminosos responsáveis por delitos muito graves. Ele cita estupro, organização criminosa, lavagem de dinheiro. A Câmara, então, deixou passar esse tipo de projeto? Ele chegou dessa forma? O senhor já fez uma revisão da proposta? Dá para dizer que, do jeito que foi aprovado na Câmara, o texto beneficia criminosos de crimes mais graves? Esse de estupro eu acho que é o que mais chama a atenção, mas é claro, tem esses outros de facções criminosas, enfim. Chegou dessa forma no Senado Federal? Isso já é consensuado entre vocês? O que eu posso garantir é que desde quinta-feira à noite nós estamos estudando maneira de retirar do projeto da dosimetria qualquer alusão, qualquer facilidade que possa ser concedida a qualquer tipo penal que não seja o relacionado a 8 de janeiro e os apenados, ou seja, os condenados no processo do 8 de janeiro. Este risco, desde quinta-feira à noite, com a ajuda destes senadores que eu mencionei, nós estamos cuidando para que ele seja eliminado. Senador, o senhor conversou com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, sobre a votação. Está certa, a votação vai ser quarta-feira mesmo, na Comissão de Constituição e Justiça, e no mesmo dia no plenário do Senado Federal? Ou há a chance de ficar uma votação para o ano que vem? Bom, eu não conversei com o senador Davi Alcolumbre nem ontem, nem hoje. A minha última conversa com ele foi na semana passada. Agora, o que vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça vai depender não apenas do presidente da comissão e não apenas do relator, mas
da compreensão de que texto nós poderemos aprovar. Há soluções que estão sendo buscadas através de emenda de redação, de emenda que não fira o conjunto que se pretendia originalmente com o projeto, e há também propostas que obrigariam a rejeitar o texto que veio da Câmara. Isso vai ser decidido, afinal, na Comissão de Constituição e Justiça, na próxima quarta-feira. A Clarissa Oliveira tem uma pergunta direto dos estúdios de São Paulo. Contigo, Clarissa. Boa tarde, senador. Obrigada pela participação aqui no Bastidores. Senador, a gente viu aí uma Câmara dos Deputados aprovar esse texto, pulando etapas de discussão que poderiam ter corrigido esses elementos já ali na origem. No mesmo dia ou no dia seguinte ali da votação, vários juristas já diziam, olha, isso aqui vai flexibilizar sim a punição para outros tipos de crime, enquanto parlamentares ficavam dizendo, não tem nada disso, isso aqui só se aplica a 8 de janeiro. Não teve atropelo na Câmara dos Deputados? A gente não está tendo sucessivos atropelos em que propostas chegam no Senado e vocês precisam corrigir algo que já deveria ter sido feito na tramitação na etapa da Câmara dos Deputados? Eu não sou juiz do que a Câmara faz, mas sempre defendi, desde 2019, que qualquer texto, especialmente no campo jurídico, antes do Senado, antes do plenário apreciar, deve ser submetido à Comissão de Constituição e Justiça. É um vestibular necessário. E quando ele não é prestado, quando ele não é feito, acaba gerando problemas, como é o caso. Senador, existe chance desse projeto? O senhor estava respondendo em linhas gerais para a gente anteriormente isso, mas eu queria entender. O que é que vai pesar na próxima quarta-feira para vocês tomarem essa decisão? Se o Senado leva a discussão e busca uma maturação sobre essa proposta e deixa para o próximo ano, porque essa é a última semana do ano legislativo, ou se vocês já apreciam a matéria na Comissão de Constituição e Justiça e depois em plenário. O que vai ser decisivo para a maioria ali tentar chegar a um consenso sobre votar ou não a matéria ainda esse ano? Olha, o desejável, o que a presidência do Senado e a presidência da comissão tinham deliberado na semana passada, é que nós apreciaríamos o relatório naturalmente enriquecido por sugestões e emendas na quarta-feira. Esta foi a missão que eu recebi. Ou seja, procurar uma convergência, e agora eu acrescento uma convergência para o propósito da dosimetria, que é atender aquelas pessoas que foram incriminadas pelo processo de 8 de janeiro. Esta é a nossa missão. Para isso, nós temos que procurar ou emenda supressiva, ou emenda de redação, ou apreciarmos alguma coisa, um projeto, um voto em separado, que determine um novo rito, ou seja, novos prazos. Vai depender, portanto, daquilo que se consiga na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira. E, senador, aprovada com uma mudança essa proposta, teria que voltar para a Câmara dos Deputados, dependendo se for uma emenda supressiva, nem tanto. O senhor acredita que a Câmara dos Deputados aceitaria as mudanças do Senado Federal para que esse texto seja levado ao presidente da República? Olha, isso também vai ser objeto de negociação. Aí é com uma negociação que começa e termina no presidente da Câmara e no presidente do Senado. É natural que as casas tenham certas resistências a textos alterados uma pela outra. Mas, neste caso, em nome do acordo, eu acho que pode ser acordada uma forma de deliberar sobre o assunto ainda neste ano. Não é fácil, mas vai depender do esforço que se faça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e entre a presidência de uma e da outra casa. Clarissa.
Ainda para o risco de insegurança jurídica sair dessa tramitação, tem uma avaliação de que há também algumas contradições em relação ao PL antifacção, que também tratando aí de questões como, por exemplo, a progressão de regime, poderiam, de certa forma, fazer com que duas propostas que estão tramitando simultaneamente apresentem sugestões diferentes para a punição de determinados crimes. Como que está sendo feito o diálogo com a relatoria do PL antifacção? Vocês estão contemplando isso nas conversas ou existe algum risco de haver aí esse resultado? Foi o primeiro diálogo que eu fiz. Foi com o senador Alessandro Vieira, exatamente o relator no Senado do projeto de lei contra as facções. De igual sorte, conversei também com o deputado Derrite, que foi o relator na Câmara. Nós não podemos trabalhar um texto, no caso da dosimetria, que entra em colisão com outro que foi trabalhado já nas duas casas. Ou seja, essa preocupação, eu estou matriculado nela desde quinta-feira da semana passada à noite. Senador, gostaria só de mudar rapidamente o assunto. Vamos falar das eleições em Santa Catarina. Nós temos vários candidatos ao Senado Federal, o senhor é um deles, a reeleição, temos o Carlos Bolsonaro, temos a Carol Gittoni. Como o senhor tem visto esse quadro meio turbulento ali em Santa Catarina? E o senhor vai ter o apoio do Jorginho Melo, governador? Olha, a eleição de Santa Catarina tem, para mim, 3 vestibulares. Primeiro, saúde, dependo de ordem superior. Segundo, decisão do meu partido, o Partido Progressistas, da nossa federação. União Progressista. Eu me considero estar cumprindo com o meu dever e vou participar da campanha com alegria e com esperança. Perfeito. Obrigada. Conversamos com o senador Esperidião Amin sobre o PL da dosimetria. Vamos aguardar os próximos passos, saber, portanto, na próxima quarta-feira se o projeto será ou não votado e o que virá de modificações. O senador já adiantou que fará algumas mudanças no texto original encaminhado pela Câmara dos Deputados. Obrigada pela participação no Bastidores CNN, senador. E saúde, senador. O senhor tem saúde para ser candidato de novo, fique tranquilo. Faço força e não tenho cabelo branco. Pelo menos. Pelo menos. Eu tô cheio já, senador. Aqui eu tô mais velho. Obrigado. Espaço sempre aberto na CNN Brasil.